Prezados irmãos e irmãs, onde vocês estiverem me ouvindo, estejam com a paz do Senhor, com a paz de Cristo. Estejam cheios de amor, de fé e de esperança. Nesse Deus que nós amamos tanto, nesse Deus que nos protege e derrama sobre nós todo tipo de bênçãos. Hoje, irmãos, eu vou falar um pouquinho da família. É uma pequena mensagem, mas que vocês aproveitem bem, porque é resultado de uma convivência de 50 anos de casamento e que passo essa experiência para vocês explicando algumas coisas sobre a palavra de Deus. A família é um espaço de conveniência humana ao qual cada membro pertence. Ela constitui uma rede de relacionamentos que definem o rosto com o qual cada um participa dos diversos ambientes que cotidianamente frequente, com o qual encontra as outras pessoas. A família é uma relação simbólica e estrutural que liga as pessoas entre si num projeto de vida, que entrelaça uma dimensão horizontal e do casal. É uma dimensão vertical, a descendência, e a ascendência, que supõe geração de filhos. É a base, é a formação. É pelo seio da família que passa todos os problemas. O sinal de vida feliz ou de vida infeliz. Tudo passa pelo seio da família. A responsabilidade é grande. A família permanece o símbolo concreto de que cada pessoa humana tem um lugar no mundo. Não está condicionada a puros interesses ou instâncias do poder. No contato, o complexo familiar parece, muitas vezes, ter perdido relevância para a vida comum e etc. A família recebeu de Deus a missão de construir a célula primária e vital da sociedade. É por dever dos pais criar um ambiente de família animado pelo amor, pela piedade, para com Deus e para com os homens, que favoreça a educação integral, pessoal e social de seus filhos. Os cônjuges cristãos constituem um para o outro, para os filhos e demais familiares, cooperadores da graça e testemunho da fé, de uma fé viva. Para os filhos, são eles os primeiros anunciadores e educadores da fé e realizam essa missão mediante a palavra e o exemplo. Se você não tem exemplo, se você não tem palavra, se você não vive a palavra de Deus, o sacramento do matrimônio não funciona corretamente. A família é a primeira escola de virtudes sociais de que precisam toda a sociedade humana sadia. Pela família, eles são gradualmente introduzidos no consórcio civil dos homens e do povo de Deus.
É dever dos pais na família dispor aos filhos, desde a infância, a conhecerem o amor de Deus para com os homens. Todos ensinar-lhes, pouco a pouco, sobretudo pelo exemplo. A solicitude pela necessidade materiais e espirituais do próximo. E assim a família cumprirá sua missão e promoverá a justiça e demais boas obras a serviço de todos os irmãos que padecem necessidades. Por isso, o bem-estar da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligado a uma favorável situação da comunidade conjugal e familiar. Pois é ela que realmente restabelece toda a base, toda a situação dentro de uma perfeição para que reproduza uma sociedade cheia de paz e de alegria. Pois ela é um fator importantíssimo no desenvolvimento humano. Assim, todos aqueles que exercem influência nas comunidades e nos grupos sociais, principalmente nas comunidades paroquiais, devem trabalhar eficazmente para a promoção do matrimônio e da família. Esta é a base da nossa família, é isso que nossa família precisa. Porque sem essa família, sem uma base, nós não temos uma sociedade feliz, nós não temos uma comunidade perfeita. Precisamos realmente nos enquadrar para que isso possa acontecer. Mas a gente se limita só em estar pedindo a Deus a todo momento, sem nada fazer para que isso aconteça. Deus derrama bênçãos e graças, mas você tem que abrir os caminhos, você tem que fazer por onde. Você tem que orar, você tem que ensinar, você tem que preparar a sua família para que as bênçãos que você pede possa receber. Às vezes você tem que esquecer o que você quer para começar a entender o que você merece. Faça por merecer, que eu faço valer a pena. Porque é da semente que vem o fruto. Quem quer prazer, dá amor. Um bom olhar pode lhe trazer prazer. Porque nem sempre a atração cola no cobiçado. E a gente precisa, na vida, de entender como ela se desenvolve para poder alcançar aquilo que desejamos. Não é ficar esperando. É melhor ter um balde de sorte do que um caminhão de talentos. É preciso se entender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Veja na palavra de Deus aqui onde começa o ensinamento. Deus criou o mundo em 5 dias, criou tudo em 5 dias, mas ele viu que faltava alguma coisa para que ele pudesse se divertir com a criação que ele fez, e não tinha.
Foi onde ele pensou no homem e criou o homem. E olha as palavras que ele usou para a criação do homem. Que se faça o homem a nossa imagem e semelhança. Mostrou a Trindade Santa. Ele não falou a minha imagem, ele falou a nossa imagem e semelhança. Então ele já disse Pai, Filho e Espírito Santo, ele demonstrou. Depois de criado, ele viu que era maravilhoso, entregou a responsabilidade dele colocar nome em tudo que ele criou. E ele viu que para ele estava ótimo, que já tinha com quem dividir a alegria, mas o homem com quem ia viver, com quem ia se divertir. E ele pensou na mulher. Deu um torpor no homem que ele dormiu profundamente e ele tira um pedaço da costela, torna a fechar o local com carne. E desse pedaço ele forma a mulher, acorda o homem e o entrega. E o homem, ao ver, disse: aí vai se chamar mulher, porque é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Olha a responsabilidade onde nasce, como família, como matrimônio. Depois ele abençoa, olha a bênção que ele deu. Sejam fecundos, crescer, multiplicar e submeter a terra. Olha que responsabilidade. É muito forte, é muita responsabilidade. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está em Mateus 19, 6 e Romanos, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Observe isso e você vai entender o que significa o matrimônio. Esse sacramento do matrimônio que se chama casamento, que é a vida do homem e de uma mulher na formação de uma família, na formação das pessoas que vão dar sequência à nossa vida, porque nós temos um limite de vida. Quando chega a 100 anos, essa geração já se passa, já está chegando a outra. E precisa ser preparado para que dê continuidade àquilo que Deus quer. E essa responsabilidade está realmente no ser humano, na família, na formação dessa família. A família é a base de tudo e é pelo seio da família que passa todas as coisas nesse mundo. Veja em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Veja também no capítulo 7, versículo de 1 a 2 e o 8 a 9. Veja também Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e Hebreus 13, capítulo 4, versículo 4. Então aí você vai entender a responsabilidade, você vai entender o que Deus quer de você como família, o que Ele quer de nós como família, como cristão, como seguir a nossa vida e formar uma comunidade feliz para ter uma sociedade cheia de paz e de harmonia. Como esposo e pais, você vai encontrar na Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 10 a 11. E 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Leia e você vai entender a responsabilidade que você tem como verdadeiro pai de família. Aí estão os ensinamentos. Não posso explicar tudo aqui porque como ficaria esse áudio? Muito grande. Mas se vocês indo lá, você vai encontrar e vai descobrir
aquilo que Deus quer de você. Mulheres, esposas e mães, pega a Bíblia, vai em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24. 1 Pedro capítulo 3, versículo de 1 a 2. Tito 2, versículo 4 e 5. Provérbios 31, 11, 12 e 28. E vocês encontrarão aquilo que você quer saber como esposa, seu dever e sua obrigação de esposa, para que esse sacramento do matrimônio tenha uma vida feliz e um final maravilhoso. Precisa que você busque nessa palavra de Deus aquilo que você almeja. Filhos, seguidores e obedientes. Vai em Gênesis 2, 28. Vai em Gênesis também, no capítulo 2, 18 a 25. E no capítulo 9, versículo 1. Vá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Efésios 6, de 1 a 2. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 2 a 5. E vai em Mateus, capítulo 15, versículo de 3 a 6. E vocês vão ser informados de todos os deveres e obrigações que vocês têm como filhos e para ser verdadeiramente filhos de Deus. Aí vocês encontrarão tudo para a formação da família, para a realização desse matrimônio, sacramento do matrimônio. E você tem uma vida feliz quando você sacramentaliza seu matrimônio. Hoje estão querendo usar mulher de tempero, passa 2 meses, 3 meses, não gostou, joga fora. A mulher virou tempero. Não façam isso. Procure ouvir. Leiam, aproveite essas passagens que eu coloquei aí e vão na Bíblia e vocês vão descobrir tudo sobre a vida de uma família, de um casal, dos filhos, como criar, como fazer, como dar sequência àquilo que Deus lhe determinou. Caros amigos e irmãos, o matrimônio é um sacramento, é um compromisso que vocês assumiram com Deus que não pode ser violado por motivos fúteis. Vocês são filhos de Deus. Como podem separar o que Deus uniu? Pensem nisso. Deus lhes ama. Que cristãos são vocês? Que igreja é essa que vocês formam? Onde está a sua fé e o seu amor? O que queres da vida? Já pensou nos filhos, que é fruto do amor de vocês? Procure viver a palavra de Deus e mostre para todos que vocês são verdadeiros filhos de Deus. Faça o impossível para educar seus filhos com o teu exemplo e testemunho. Quem não sabe impor limites sofre com as consequências. E quando as consequências surgem, não diga a Deus que você tem um problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Deus se fez criança dependente de seus pais para mostrar que todos nós somos pequeninos e sempre dependemos dos pais. Por isso é que Deus nos chama de pequeninos. Deus é pai e mãe ao mesmo tempo. Deus se apodera dos maus para fazer o bem. Nos mostra isso na Bíblia Sagrada, onde vemos vários exemplos. Chega até mudar o nome de quem ele quer que o sirva, como Pedro, Paulo e etc. Isso nos mostra como podemos mudar através do amor, da fé
e da conversão do batismo, da oração, da busca de uma vida cristã, pois ele disse que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus desceu aos lugares mais baixos da terra, mas subiu e está sentado no trono mais alto no céu, ao lado do Pai. Isso nos mostra que nós podemos cair no fundo do poço, mas se temos fé em Deus, voltaremos a subir, pois para Ele nada é impossível, porque Jesus é tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concede. Foi o que Jesus disse. Somos sempre criança e dependemos do Pai Criador. E Ele sempre nos atende, desde que tenhamos fé, acreditemos nele. Ele nos mostrou todas as maneiras de nos tornarmos vencedores. Porque ele venceu o mundo, venceu a morte. Foi com as dificuldades que ele se tornou o maior. E ele não quer que sejamos perdedores. Mas para isso é necessário que haja arrependimento, amor, fé, conversão, transformação e mudança de vida, colocando Deus à frente de todas as coisas. Fomos criados para servir, por isso façamos caridade. O próprio Deus disse: eu não vim para servir, para ser servido. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Imaginemos nós quem somos. Não temos que viver a palavra de Deus para entender o que Ele quer de nós. Nós só conseguiremos ser vencedores se buscar Deus através da palavra, da oração e da verdadeira fé, da caridade e do envolvimento cristão. É só você observar na palavra de Deus. Leia a Bíblia e você vai encontrar. Poderia relacionar aqui os capítulos e os versículos onde você ia buscar todos esses assuntos. Mas o interesse maior é que você leia a Bíblia para você mesmo descobrir, porque a Bíblia toda tem sentido, tem fundamento e tem uma história linda de Deus para nos mostrar, para nos colocar no caminho dele. Veja que para Deus nada é impossível. Eis aqui as promessas e a palavra de Deus que você pode reivindicar sempre que precisar de um milagre em resposta à oração. Veja Lucas 11:13, João 14:16-17, João 14:26 e Atos de 1-8. Você vai encontrar tudo isso. Leia a Bíblia e veja o que fala sobre perdão, salvação, conforto, recompensa celeste, forças, auxílio, força da palavra, comunhão com Deus, poder, proteção, pagãos e tempo de nossa vida. Você encontrará tudo isso na palavra de Deus e você vai se fortalecer para dar seguimento a uma vida cheia de paz e de alegria. Irmãos, aí está um pouco de informações sobre a nossa vida. Leia, medite e ponha em prática, porque Deus te ama.
E o verdadeiro cristão deve carregar a palavra de Deus como sua verdadeira arma. Reúnam o verdadeiro irmão em Cristo, mesmo que você não aceite. Somos todos filhos de Deus e devemos nos aceitar como cada um se apresente diante de nós. Façamos o que nos une e não o que nos separa, disse João Paulo II. Mandou seu Filho para nos salvar. Estabeleceu regras para vivermos em harmonia com Ele e com nossos irmãos. Nos deu todos os meios de sobrevivência e fez poucas exigências. Só pediu que obedecesse os seus mandamentos e tenha fé, esperança e caridade e amor. Cabe a nós cumpri-las. Seja um filho de Deus verdadeiro e fiel. Pois é esse Deus que nós amamos. É esse Deus que nós desejamos para nós. É nesse Deus que nós nos seguramos quando sentimos as dificuldades, os problemas, as enfermidades, o sofrimento. A gente busca Deus. Mas precisamos também estar preparados para buscar esse Deus. Não é só pedir e receber. Deus é justo. Ele cobra. Porque Ele lhe dá em abundância, sem te cobrar nada. Então, procuremos viver esse amor de Deus. Porque a maior virtude da humanidade é saber que Deus existe e nos adotou como filhos, cumpridor dos seus deveres cristãos. Prezados irmãos, acredito que aí está um assunto muito profundo e que, se você buscar na palavra de Deus, você vai encontrar tudo que eu disse aqui. Queria falar com vocês um dia inteiro sobre a palavra de Deus, mas como não tenho esse tempo disponível, e vocês também, porque precisamos trabalhar, precisamos viver. Deus não quer que a gente fique parado só lendo, então a gente tem que buscar na palavra de Deus, nos tirar sempre um tempo para Ele. Não deixa passar o teu tempo, aproveite enquanto você tem tempo, porque seu tempo pode acabar e você não tem mais tempo. Então busca na palavra de Deus, procura viver uma vida santa, acredite nesse Deus que nos ama, que nos protege, que nos guarda. Acredita nessa família sagrada, nessa mãe intercessora, nessa mãe que é exemplo para vocês mulheres, mulher de coragem, mulher que deu a vida pelo seu filho, mulher que sofreu calada, mulher que fala só com o seu silêncio. Ela nos ensina a doutrina do seu Filho. Por isso, amemos a Deus e caminhemos junto. E olhemos os nossos irmãos como verdadeiros irmãos. E viva o sacramento do matrimônio, de acordo à vontade de Deus, que é assim que Ele quer, e é assim que devemos ser, para que possamos ter uma comunidade cheia de paz e uma sociedade feliz. Um abraço para todos e que Deus ilumine o caminho de vocês. Que Jesus realmente derrame bênçãos e graças para todos. Um abração de Reina.